domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos ensina que a gente, em primeiro lugar, não pode ter medo da palavra de Deus. Alguns livros são mais exigentes e alguns dizem, eu não leio o livro do Apocalipse porque já está falando da revelação, eu tenho medo, não vou ler. Não se pode ter medo de Deus, porque Deus, Ele é nosso Pai, Ele é amor. E revela para todos os povos, a começar com o seu povo judeu, que Ele ama o homem, que Ele ama a mulher. E a vontade dEle é uma coisa só, que todos caminhem na sua luz e na sua verdade. Não é à toa que o Senhor nos impulsiona com o próprio Espírito, porque se deixasse só pela nossa parte, aí a gente, diante de tantas filosofias, ideias, religiões, outras coisas que podem vir ao nosso encontro, a gente pode ficar perdido diante disso e achar, isso aqui está certo, ou então, dentro do nosso tempo, erradamente, as pessoas dizem, é tudo igual, está tudo certo. Não, peraí. Não é tudo igual e não está tudo certo. No mundo que a gente vive, tem muita coisa errada. E a gente precisa discernir no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue saber qual que é a nossa missão nesse mundo. Sem o Espírito Santo, a gente é causa de divisão, de mentira, de ruindade, de vaidade. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos somar. Aí algumas pessoas, eu nem vou lá na igreja, para quê? Eu rezo em casa sozinho. Claro, sem o Espírito Santo, não se tem a ideia de comunidade, de corpo. Por isso que Deus colocou para simbologia da sua igreja um corpo. Porque não dá para funcionar os órgãos distante da sua matriz. Já pensou? Talvez o meu pulmão esteja um pouquinho longe de mim agora. Mas já pensou se a gente precisasse falar para o nosso pulmão, respira aí que está faltando oxigênio, senão eu vou desmaiar? Coração, bate aí, porque senão vai acelerar mais, ou vai diminuir demais, vai acontecer alguma coisa comigo. Estômago, olha, faz aí a digestão, porque está chegando a hora do almoço, eu quero comer. Já tomei café, mas eu quero comer de novo. Já pensou se a gente tivesse que começar a dar ordem naquilo que é tão natural? Não, as coisas, quando uma pessoa está bem, está tudo funcionando de ordem e harmonia. Quando as coisas vai mal, dá essa desordem que a gente não quer, mas acontece, porque se não tiver em harmonia e ordem, as coisas não funcionam do jeito que tem que funcionar. Na vida de Deus também é a mesma coisa. A segunda leitura de hoje nos fala com muita força, dizendo, São Paulo aos Coríntios, de que existe somente um corpo com muitos membros, mas que todos formam um só. Todos formam Jesus, então por isso todo mundo é importante. O olho não é mais importante que a boca não é mais importante que o ouvido não é mais importante que o coração, e assim sucessivamente, um não é mais importante do que o outro. Para que o corpo funcione, tudo que tem que estar ali em harmonia. Nas coisas de Cristo também. Não é porque um tem o dom de falar em línguas, outro tem o dom da profecia, outro tem o dom da cura, outro tem o dom de cantar, outro tem o dom de rezar, outro tem o dom disso, que um é melhor do que o outro. Claro que não. Em Cristo todos nós somos iguais. Não só aqueles que já o louvam e o amam, mas também aqueles que não estão fazendo nada disso. Você já parou para pensar que Deus ama a gente do mesmo modo do que aquela pessoa que a gente não ama, que a gente não inclui, que a gente não gosta, que a gente detona. Deus ama do mesmo jeito, porque Ele é Pai, e Ele não sabe fazer outra coisa.
Então todos nós precisamos entender que para que a gente possa ser o corpo de Cristo, precisamos estar no seu corpo. Precisamos estar na sua igreja. E não é qualquer igreja, é na Igreja Católica Apostólica Romana. E não temos medo de dizer esta verdade. É preciso estar nesta igreja. E é assim que Deus vai impulsionando com graças, com bênçãos, com verdades, realizando em nós tantas maravilhas, mesmo que os nossos olhos encerrados pelo pecado não conseguem contemplar. Pois só a graça da gente estar abrindo os olhos hoje já é bênção de Deus, e a gente não pode se esquecer. Ainda que nos falte alguma coisa, né, chuva, né, financeiro, um amor ali, um trabalho aqui, uma comida aqui, uma coisinha ali, ainda assim Deus está com o nosso povo. Deus nunca irá abandonar o seu povo. Então, para que a gente possa formar um único corpo de Cristo, São Paulo diz para a gente, você então deve beber do único Espírito de Cristo. E qual é o Espírito de Cristo? É Espírito de amor, é Espírito de alegria, é Espírito de esperança, é Espírito de justiça, é Espírito de disponibilidade, é Espírito de acolhida. Olha como é bom, né, estar dentro do Espírito de Cristo, é acolher, é alegria, é verdade. Repito, ainda que os nossos olhos fixos no pecado não consigam enxergar. Porque pode acontecer que a gente está tão preso no nosso mundinho que a gente não enxerga coisas boas mais. A tal ponto da gente dizer assim, o mundo tem que acabar mesmo, né? Não, o mundo vai se renovando com o amor de Cristo e não há um fio de nossa cabeça que caia sem que Deus permita. Então veja, Deus está acima de tudo. Então algumas pessoas poderiam até pensar, mas por que Deus permite tal coisa, Deus permite isso, Deus permite aquilo? Não é Deus. Pode ver que as tragédias que acontecem com o homem é sempre descuido do homem. É o homem que mudou, que poluiu, que mudou aquilo que tinha que mudar. É o homem que vê a planta venenosa e vai lá se furar. É o homem, né, que desvia das verdades de Deus. Não é Deus que desvia do homem. Somos nós que desviamos da verdade de Deus. E quando a gente desvia da verdade de Deus, o nosso coração dá-se aos nossos luxos. E aí quem é focado em dinheiro é só dinheiro, 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 dinheiro. Quem é focado em vício é só vício, vício, vício. Quem é focado na preguiça é preguiça, preguiça, preguiça. Quem é focado na falta de fé, não quer nem saber de Deus. Quem é focado vai focando longe da verdade de Deus, nós focamos nas nossas luxúrias. E aí o mundo novo não acontece, porque eu não deixo acontecer. Eu não permito acontecer. Aí Jesus então vai na sinagoga e fala para o seu povo dizendo, olha, agora é um tempo novo. Hoje é o tempo da graça, assim como eu digo hoje nesta missa. Hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo da gente perceber o que é que a gente precisa fazer para nascer mais esperança em nós. O que é que a gente precisa fazer para deixar a vontade de Deus acontecer na nossa vida? O que é que eu preciso fazer para que realmente essa boa nova, o evangelho, né, que é a boa nova, possa chegar aonde ainda não chegou. A começar nas áreas internas nossas, aonde a gente ainda não permitiu o evangelho chegar. Às vezes a gente fica tanto preocupado, e é importante sim a missão adigentes, né, o evangelho chegar lá na minha prima, lá na minha vizinha, mas às vezes o evangelho não chegou nem aqui. O evangelho primeiro precisa chegar no coração. Porque quando o evangelho chega no nosso coração, aí sim, as realidades elas são transformadas.
porque estas são promessas de Cristo. O Espírito Santo está sobre nós para que a gente vá ao mundo e proclame as boas novas de Cristo. Não é boa nova da política, não é boa nova, né, do vizinho, não é boa nova do padre, não é boa nova da amiga, de tal cantor, de tal coisa, de tal... Nada disso. O Evangelho está sobre nós para que a gente anuncie a boa nova de Cristo. E qual que é a boa nova de Cristo? Olha só o que Jesus deixou. Olha, eu vim primeiro para anunciar a boa nova aos pobres. Aquelas pessoas que estão impedidas de estarem com Cristo. Anunciar a todos os lugares, e isso os meios sociais hoje conseguem fazer, né? Eu vejo na nossa rádio Deus é Maravilhoso, né? Chegar, às vezes a gente anda, né, por ali pelo bairro, escuta alguém, né, ouvindo a rádio, ou pelo próprio canal no YouTube, né, as próprias redes sociais, as nossas próprias mensagens no celular, né, que a gente pode muito bem fazer, proclamar a boa nova, mandar Jesus Cristo para todo mundo. Eu até poderia fazer uma pergunta, aliás, eu vou fazer, nesta semana que passou, quantas vezes você falou de Jesus? É aqui que a gente começa a pensar, quando é que eu estou proclamando a minha boa nova? Segundo, enviou-me para os cegos, recuperação da vista, libertar os oprimidos, ou seja, para que a gente não caia na escuridão do pecado e a gente seja indiferente à injustiça que acontece. Ah, não é problema meu. É problema seu, sim, porque aos olhos de Deus, aquela pessoa que está sofrendo é seu irmão, é sua irmã. Então é sim, é problema seu quando você vê uma coisa quebrada e você não ajuda a consertar. É problema seu sim quando as crianças estão sem catequistas e você poderia muito bem dar catequese. É problema seu sim quando você tem aí instrumento dentro de casa, toca até nos barzinhos, né, faz né, coisas para cá, para lá, né, sabe cantar, sabe fazer, mas não se coloca à disposição da comunidade. É problema seu sim quando você quer as coisas boas na comunidade, mas você não quer contribuir com o dízimo, você não quer contribuir com a sua comunidade, é problema seu sim. Somente quando os olhos se abrem no amor de Cristo é que tira essa nossa indiferença, tira esse nosso egoísmo. E como a gente precisa melhorar, e como a gente precisa realmente deixar esta graça do Senhor acontecer. Como Deus mesmo disse, nós temos isso de vez em quando, o ano jubilar, que fala o ano da graça do Senhor. Mas o ano da graça do Senhor, e para nós, é todo domingo. Todo domingo para nós é graça. Todo domingo para nós é verdade. Mas para o domingo ser graça, eu preciso ter Deus. Eu preciso comungar da sua palavra, da sua comunidade no seu corpo, como membro fixo. Não é de vez em quando, não é quando dá, porque senão eu não sou o corpo de Cristo, eu sou uma inflamada. E o inflamada dói. Às vezes eu me comporto assim no corpo de Cristo. Eu estou algo que não está, né, que está fora, que parece que não está reconhecendo. Não, você tem que se reconhecer dentro do corpo de Cristo. Você não é uma pessoa estranha na comunidade. Você é importante para Cristo. Agora, para isso acontecer, eu preciso estar ali, vivenciando as graças, recebendo de Deus aquilo que Ele tem preparado. E aí, é claro, poder cantar como o Salmo dizia para a gente: Senhor, ainda que me falte qualquer coisa na minha vida, mas a sua lei, a sua palavra são para mim verdade e vida. Eu só posso fazer isso se realmente
eu consigo transformar esta realidade. Uma realidade que está aqui, que está esperando o meu coração ser melhor. Então, que a gente possa, dentro dessa liturgia, dentro desse domingo, perceber o que é que eu posso fazer no meu a mais. O que é que eu posso fazer nesta comunidade do Periolo que eu não estou fazendo ainda? E que o Espírito Santo sopre para que realmente a gente esteja sempre no seu corpo. E assim recebendo de Deus aquilo que a gente tem para receber. E oferecendo a Deus aquilo que a gente tem para oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja